Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais uma live pela Táxi Prático. Prazer imenso estar aqui mais uma vez. Hoje um dia de muitas mudanças, né? Dias de decretos oficiais do nosso governador, postergando aí a nossa quarentena, oficialmente até o dia 20. E todo o material já está atualizado lá no nosso site, é só acessar o Táxi Prático, como sempre, trazendo informações quentíssimas para todos. Muito se falava aí do lockdown, né, do fechamento generalizado, mas no primeiro momento os decretos vieram abordar aí a extensão da quarentena, como a gente já sabe, trataram da questão também da circulação de veículo e pessoas, também que é importante a gente reforçar, né, que tanto a prefeito como o governador abordaram aí a fiscalização mais intensa nesse fluxo de pessoas e veículos. E a questão também daquelas empresas que estão com funcionamento permitido, que passam a fazer aí a necessidade de ter adequação da higienização distribuída aí aos seus usuários, né, aos seus clientes. Então, tinha-se muito essa expectativa aí de alguma manifestação no sentido do lockdown, mas veio liberando, enfim, para bem da economia local, digamos assim, teve essa flexibilização e liberou de fato aí, manteve na verdade, né? Não alterou aquele rol de atividades, o que pode e o que não pode. Ok? Pessoal, mas o assunto aqui hoje é um pouquinho diferente, o nosso foco vai ser a MP 905. A gente, mais uma vez, chamando aí o professor Luiz para fazer parte aqui conosco. O professor Luiz sempre é uma pessoa muito gabaritada em estar trazendo aí as super novidades. E a gente está só esperando ele acessar aí para a gente poder começar o nosso bate-papo e aí a gente poder efetivamente começar aqui a nossa pauta, né? Que é sobre o contrato verde e amarelo. Teve muita mudança, como é que ficaria aí a aplicabilidade com a revogação, muitas nuances aí. E, professor, quando tiver acessado, é só dar um alô que eu já lhe adiciono na conversa para a gente poder conversar aqui sobre o contrato verde e amarelo, suas últimas mudanças, últimos impactos. Estou vendo aqui que está na escuta. E aí, rapaz? E aí, professor, como é que estão as coisas? E aí, Gustavo? Beleza, Gustavo? Rapaz, eu acho que a gente tá quase uma dupla sertaneja, né? Tá. Luiz e Gustavo. Pronto, aí, Luiz e Gustavo. Pronto. Se nada der certo, a gente vai fazer live de música, né? Isso, sim. Tava até falando aí, professor, com a equipe, a questão hoje teve a determinação do governo oficialmente, né, prorrogando a quarentena até o dia 20 de maio, e trouxe algumas regras mais rígidas, né? A expectativa é que para os próximos dias tenha muito policiamento, muito combate a essa circulação de pessoas. Mas como já citei, é um material super atualizado lá no Táxi Prático. A gente só acessar lá que está tudo, com certeza, feito com muita qualidade técnica pela equipe, né? Beleza, professor, beleza. Pois bem, partindo aqui propriamente para a nossa conversa. Você vai fixar quem aí? A Táxi Prática né? Que você começou? Você fixa aí? O negócio de fixar. Exatamente. Tá bom, beleza. Vamos lá, sim, diga aí, meu amigo. Exatamente. Mas você fala fixar o quê? O link? Sim, aqui, você fixou aí o link. Deve ter achado um fixar aqui embaixo. Não sei como é que funciona isso aí, não. Tranquilo. Já a gente alinha isso aí. Mas aí, professor, com relação a... Então a gente está aqui para bater um papo com relação à medida provisória 905, né? Ela teve a sua revogação expressa. Sim. E aí vem aquela grande questão, né? No ano passado, no começo desse ano, foi muito debatido o contrato verde e amarelo, que viria aí trazendo um grande incentivo ao primeiro emprego, aquelas linhas de profissionais, vamos dizer assim, naqueles grupos de profissionais que foram determinados, que foram beneficiados, em contrapartida teria uma desoneração aí por parte da empresa em determinados tributos, enfim. Veio realmente com um plano né, de engajar aí o crescimento de emprego, só que veio essa nuance. Rapaz, aí com a revogação como é que fica? Então, gerando muita dúvida. Então, inicialmente, professor, quero reforçar aqui, lhe apresentar, né, para quem não conhece, nosso grande Luiz Freitas, auditor do trabalho, professor universitário, o cabo é invocado, viu? Será? Faz prática assina embaixo. O que o homem fala, tá dito. Ixi, e aí, agora pronto, a responsabilidade aumenta. Vamos lá. Logo depois da gente, dessa abertura, eu queria que, assim,
fazendo um breve resumo aí. Se fosse um resumo, obviamente é breve, mas é um resumo do que tratava a medida provisória 905, o público que ela atendia, essa questão do contrato verde e amarelo, o que é que ele tinha de diferente dos demais, enfim. Queria que a gente fizesse uma revisão geral para poder aí explanar um pouco aos nossos colegas dessa modalidade de contratação e a gente seguir aí com as nossas perguntas. Beleza. Primeiro, pessoal, boa tarde, aqui está nos acompanhando, quem está nos seguindo, né? Primeiro, agradecer também o convite aí da Tax Prática, na pessoa do querido amigo Gustavo. Bom, pessoal, a medida provisória 905, para aqueles que não se lembram, né, foi uma medida provisória editada no finalzinho do ano passado, no dia 11 de novembro de 2019, e que ela trazia, dentre outras medidas, a questão do contrato verde e amarelo, né, que era uma novidade, trazendo aí, dar o primeiro emprego daqueles jovens entre 18 e 29 anos, que não tinham emprego, né? Muito bem. Então, o que acontece? Não trouxe só isso, lógico, né? O que chamou a atenção na época da medida 905, da MP 905, foi a questão do verde e amarelo. Mas ele alterou, pra você ter uma ideia, Gustavo, ele alterou a questão do estímulo, ele trouxe um estímulo ao microcrédito, ele alterou a CLT em muitos dispositivos. Na verdade, muitos consideraram uma segunda reforma trabalhista, e ainda pior, né? Porque não foi um projeto de lei, uma medida provisória, né? Então, assim, ele alterou fiscalização do trabalho, alterou o critério da dupla visita, alterou multas trabalhistas, mexeu na parte de segurança e saúde, trouxe a questão do trabalho domingos e feriados, aquela escala da folga no domingo, aí folga do domingo para o comércio, para serviços, enfim. Foi uma pancada de mudanças que essa medida provisória trouxe. Sem falar que revogou vários artigos da CLT, acabou com a história do registro dos profissionais na Superintendência do Trabalho. Então, quem vai lembrar, né, vai recordar, não faz muito tempo, essa medida provisória mexeu na área trabalhista de forma profunda, né? E nós tivemos a oportunidade de falar aqui em palestras, em cursos, sobre essas mudanças, que foram realmente muito profundas. Mas hoje a gente vai tratar só do contrato verde e amarelo, que é o que nos interessa, né, basicamente. Mas vamos lá, o que você manda mais? Perfeito. Então, assim, superado aí essa introdução inicial, só para a gente alinhar, professor. Com relação ao contrato verde e amarelo, vamos lá. Eu como empregador e eu como empregado, o que seriam as particularidades desses dois pontos de vista, na visão naturalmente do empregado, na visão do empregador? O que é que diferencia de uma contratação tradicional de trabalho? Perfeitamente. Então, vamos lá. Primeiro, um dos pontos importantes da medida provisória é que o contrato verde e amarelo, para o lado do empregador, trouxe o quê? Qual foi o benefício? Um benefício de redução de custos, né? Porque a gente sabe que o contrato verde e amarelo trouxe uma redução, de certa forma, um impacto na redução desses encargos, como, por exemplo, vou citar aqui que a gente também não lembra tudo, mas ele impactou, por exemplo, na redução da contribuição patronal de 20%, né? Ia simplesmente zerar para aquelas empresas que contribuíam, obviamente, né? Não ia ter mais o salário de educação de 2,5%, a contribuição social do Sistema S, enfim, vários encargos deixariam de ser pagos. Né? Vários incentivos. Qual era o objetivo do governo? Com essas isenções e com esses impactos na questão financeira das empresas, facilitar a contratação, né? Isso é pelo lado do empregador. Então, o FGTS seria 2%, a multa seria 20%, enfim, várias nuances de redução de encargos. Pelo lado do trabalhador, o que o governo fez? Uma análise de que o desemprego está onde? Na faixa maior, entre 18 e 29 anos. Então, primeiro emprego, né? Primeiro emprego, que geralmente tem uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então, qual era o objetivo? Atingir esse público. O objetivo, gerar emprego. Infelizmente, não deu tempo, né? Na verdade, não deu tempo. Na verdade, essa medida provisória começou a andar, vamos dizer, em janeiro de 2020. E aí, em seguida, já chegou a pandemia. Então, o negócio realmente deu uma desandada. Travou, né? E esse contrato travou. E aí, esse contrato não teve o impacto que o governo gostaria que tivesse, né? Na questão do desemprego. Mas era basicamente isso na questão do contrato verde e amarelo. Perfeito, entendido. Professor, aí vamos lá. Dando continuidade aqui, tá claro o conteúdo da medida provisória. Aí, assim, só fazendo aqui uma análise geral. Toda medida provisória, ela, legalmente, obviamente, ela tem que ser convertida em lei no prazo de 120 dias, né? Esse é o fluxo padrão de uma medida provisória. Se ela não é convertida em lei nesse prazo, ela basicamente cai, ela caduca. Certo. Só que aí, assim, então a gente tem 3 possibilidades, na verdade eu vejo 4 possibilidades para uma medida provisória. Ela naturalmente pode ser convertida em lei e aí passa a ter prazo indeterminado.
ela pode simplesmente não ser votada e caducar. Ela pode ser expressamente revogada e ela pode efetivamente perder a sua validade, vamos dizer assim. Isso. Então, o que acontece? Ao que me consta, a medida provisória 905, ela foi nessa terceira opção, né? Que seria realmente, ela foi expressamente revogada, então teve um ato legal que veio e disse, olha, está revogada a medida provisória 905. Foi isso de fato que aconteceu? Muito bem. E aí, Gustavo, você lembrou bem que, na verdade, pela Constituição, na verdade, teria 3 opções. Essa quarta é a novidade, que é a revogação. É assim, quais são as opções da medida provisória? Ela ser aprovada pelo Congresso, ela caducar e ela perder a validade. Então, a revogação, vamos dizer que foi uma inovação construída junto com o presidente do Congresso Nacional e o presidente da República, que construíram essa hipótese. Construíram, quando eu digo assim, inventaram essa hipótese, né? Qual é a hipótese? A hipótese de revogação. Isso é uma novidade? É. A medida provisória, em regra, não é revogada. Preste bem atenção. A medida provisória vale quantos dias? 60. Né? Vale 60 dias. A medida provisória vale 60. Podendo ser prorrogada por mais 60. Então, resumindo, o normal é ela ter um trâmite de votação e nessa votação ela ser aprovada ou não. Então, quais são as 3 opções? Ela ser votada e aí vira lei definitiva, ela ser rejeitada, o Congresso derruba a medida provisória e simplesmente passar o prazo de não ser votada, como já aconteceu com várias medidas provisórias do governo Bolsonaro. Resumindo, essa opção da revogação, na verdade, foi uma saída que o governo deu. Qual foi a ideia que surgiu logo em seguida? Não, a gente revoga para reeditar com tudo de novo do contrato verde e amarelo. Bom, aí o negócio pegou. Porque já tem vários juristas dizendo que não pode, que nós estaríamos na mesma legislatura. Então, isso não é possível que seja ditado uma medida provisória de novo, trazendo o contrato verde e amarelo, com tudo que tinha na medida provisória anterior. Mas que isso foi uma construção, né? Foi uma construção do presidente do Congresso com o presidente da República, para revogar e ser possível reeditar. Mas que tem crítica em relação a isso, tem. Né? E para quem não lembra, ela foi revogada no dia 20 de abril. 20 de abril, pessoal, era o dia que ela perdia a validade. Ela chegou a ser votada pela Câmara, para quem não sabe. O Senado foi quem não votou. Então, antes de cair, antes de meia-noite do dia 20, o governo saiu com a medida provisória 955 e revogou a medida provisória 905. Então, até está rimando. 955 revogou a 905. Então, não tem como o cabo errar, não é verdade? Mas vamos lá. Agora sim, perfeito. Então, esclarecimentos estão plenos. Agora sim, vamos lá. Ora, assim, fica no ar. Qual seria a diferença de eu simplesmente, o Congresso e tal, deixar, como diz o outro, deixar papocar o prazo para revogar? Então, qual foi o intuito, na visão assim? Qual seria a diferença entre revogar e perder a validade nessa situação aí? Muito bem. E a pergunta é boa, vou dizer por quê. Porque na Constituição, se você ler o artigo 62, para quem está nos acompanhando, né? O pessoal não se preocupe, nós vamos já chegar no contrato verde e amarelo, é porque a gente tem que explicar o que é medida provisória. O artigo 62, o pessoal fica agoniado, mas eu quero saber como é que fica o contrato. Vai saber daqui a pouco, a gente vai dar aqui o nosso parecer. A Constituição, no artigo 62, diz claramente que a medida provisória pode ser votada, rejeitada, perder a validade. Então, não tem a quarta opção, revogação. Então, o que é que eles estão dizendo? Bom, isso aqui é uma novidade. Vamos revogar e vamos ver como é que vai ficar. Só que o Supremo já andou julgando alguma coisa nesse sentido, dizendo que revogar, rejeitar, sei lá o que for. Né? Então, resumindo, se você revogar, vai ser a mesma coisa que você deixar papocar o prazo. Ou seja, não vai poder reeditar. Porque na cabeça, talvez, do presidente do Congresso, que deve ter algum estudo, deve ter alguém que, né, disse isso para ele. Vamos revogar porque não é caducar, exatamente. E aí, revogando, o presidente da República pode reeditar nessa mesma legislatura. O que a gente sabe é que o Supremo já julgou um caso parecido com esse e disse que revogar é a mesma coisa que perder a validade. Que revogar é a mesma coisa da medida provisória perder o prazo. Então, deu na mesma, entendeu? Assim, não sabemos como vai se comportar. Pode ser que o governo edite? Pode. Pode ser que edite uma nova medida provisória e trate de novo do contrato verde e amarelo? Pode, mas até agora não saiu nada. Né? É o que a gente sabe que vai sair. Entendo. Então, assim, só para deixar claro aí para quem nos acompanha, só entrando aqui um pouquinho para o mundo do direito, né? Do direito, Quando a medida provisória, ela perde-se o prazo de votação, quer dizer que o legislativo ele não pode trazer uma medida provisória com o mesmo conteúdo, uma nova medida provisória, seria isso? A ideia é essa? O presidente com o mesmo teor, aí a Constituição proíbe que na mesma sessão legislativa, que nós estamos na mesma sessão legislativa, a sessão legislativa, pessoal, para quem não sabe, é sempre até o dia do recesso do Congresso, sempre até o dia do recesso do Congresso. Não se confunde com legislatura. A legislatura é aquela que vem de 4 em 4 anos.
Então, na verdade, é sessão legislativa. Então, na sessão Certo. legislativa, ele não pode ser reeditada com o mesmo teor. Pode ser que até ele desenhe um outro nome, vai ser contrato verde e rosa agora. Né? Mas aí, se for tudo igual, nos mesmos moldes, ainda corre o risco de ser derrubado. Por quê? Porque está tratando do mesmo assunto. Entendeu? Então, é essa. Mas a lógica, talvez, do presidente do Congresso é que com a revogação não está nas hipóteses que a Constituição prevê, que é perder validade, não ser votado ou papocar o prazo. Então, se não é nenhuma das três, então podia revogar, entendeu? Entendi. Assim, nas entrelinhas, a interpretação que fica é, ele queria dar continuidade àquele conteúdo, ele via que não ia dar tempo de ser votado, então ia cair, então ele usou esse artifício para poder revogar, e aí depois vinha um outro texto legal idêntico e passar num fluxo mais normal. E passar numa boa, exatamente. E não ser considerado repetição, e não ser considerado uma repetição de tema porque foi revogado anterior. E outra coisa que tem que lembrar, viu, Gustavo, que um detalhe importantíssimo que muita gente esquece, a Constituição prevê que no caso da medida provisória que perde a validade ou é revogada, sabe como é que funciona? Desde o dia que ela foi editada, ela perde os efeitos. Olha que maluquice. Olha que maluquice. Daqui a pouco a gente vai tratar disso. Então, a Constituição fala que ao perder a validade de uma medida provisória, ela perde a eficácia desde o dia que foi editada. Olha o tamanho da insegurança jurídica que se traz para as empresas. Né? Não é brincadeira não, isso aí. Mas vamos já tratar disso aí então, também. assim, eu acho que de posse dessa sua informação não tenho outra pergunta a fazer. Porque assim, imagine que eu fui lá seguindo esse projeto do contrato verde e amarelo, firmei. Sim. Aí a medida provisória foi revogada, não caiu, foi revogada. E aí, o que eu fiz? Fica válido, não fica? A partir do momento que eu acho que essa é a fica? pergunta. Isso é a pergunta que todo mundo quer ouvir a resposta, né? E $1 milhão, né? $1 milhão, essa pergunta vale um absurdo de dinheiro, porque quem souber a resposta exata vai ganhar um prêmio. Mas assim, dependendo da situação, a gente pega assim, grandes empresas, imagine o quanto de previdência se economiza, ou pode acabar gerando um passivo, né? Por conta do incentivo que foi inicialmente planejado e acaba que não se concretiza, né? Não se concretiza. Então, o que é? Realmente, pessoal, aí tem que lembrar o seguinte, tem empresas que podem ter se dado mal, assim, dado mal que eu digo, na maior da boa fé, adotou o contrato verde e amarelo, aí vem a medida provisória dessa que é revogada, e como é que fica o que eu fiz? Os contratos que eu celebrei, né? Então, assim, primeiro ponto, nós temos que lembrar, pessoal, que a medida provisória, ao cair, a sua eficácia, desde o início, ela perde a sua eficácia. Só que a própria Constituição dá uma solução, né? Dá uma solução. Qual é a solução? O Congresso, e aí não é mais o presidente da República, o Congresso tem que baixar um decreto, deve baixar um decreto legislativo, portanto, é decreto legislativo e não do Poder Executivo, regulamentando como ficam essas relações durante o tempo que ela vigorou. Ela não é uma lei? É uma lei. A medida provisória é uma lei, tem força de lei e vale imediatamente. Então, como é que essas relações ficam existindo e agora do nada somem e o que eu fiz não está nada valendo? Então, tem que ter um decreto legislativo regulando. Olha, vai ser assim, o que aconteceu durante a medida provisória está valendo. Agora, depois que ela caiu, não vale mais. Então, vai ter que ter um decreto dizendo isso. E se não tivesse decreto? Porque a própria Constituição também prevê a hipótese de ter o decreto legislativo e a hipótese de não ter o decreto legislativo. O que é que diz aí a Constituição, o artigo 62? Diz o seguinte, que não sendo editado o decreto, então já está a previsão de não ser editado o decreto, porque vai que o Congresso passa batido, esquece, ou esquece simplesmente não faz nada. Não sendo editado o decreto legislativo, no prazo de 60 dias, preste bem atenção, da provisória caiu dia 20. Então, nós temos 20 de maio e 20 de junho. Tem até 20 de junho para o Congresso fazer esse decreto. E se não fizer em 60 dias, o que é que acontece? Todas as relações jurídicas durante a medida provisória ficam regidas pela medida provisória durante a vigência dela. E isso é menos mal, traz uma certa segurança jurídica. Então, quem elaborou o contrato verde e amarelo vai papocar? Não, tem o direito de manter o contrato verde e amarelo. Agora, perguntinha básica. Na verdade, assim, pode, assim, usando o nosso linguagem, pode papocar se nesse decreto legislativo que tem até, vamos supor, até o dia 20 de junho, arredondando aqui os dias, 60 dias, se ele vier norteando diferente, tipo, fica válido até 30 de junho, alguma coisa nesse sentido. Se ficarem omissos, aí de fato fica nos termos da medida provisória para os contratos firmados durante a sua vigência, né? Exatamente. Isso aí, viu, Gustavo, a própria Constituição já traz de forma muito sincera uma questão de segurança jurídica. Vocês já imaginem, eu usei de boa fé, eu, empresário, contratei de boa fé. Aí chega a medida provisória dessa revogada e agora perdi tudo. Quer dizer que está tudo errado. Olha o que é que eu vou dizer aqui para vocês.
tem juristas respeitados que fizeram até live, eu já assisti uma dessas lives, dizendo o seguinte: com a queda da medida provisória 905, os contratos verde e amarelo vão virar prazo indeterminado. O cara vai ter que se enquadrar no FGTS de 8%, a multa vai ser 40%. Olha o que alguns juristas já estão dizendo. Então, é um assunto fácil? Não. O Luiz aqui tem a fórmula matemática e mágica? Não. Nós vamos aqui colocar algumas coisas que são certas. E outras é uma coisa que a gente pensa, o que a gente imagina pelo que a gente estuda. Então, tem juristas dizendo o seguinte: para pôr a medida, a eficácia desde o início, esses contratos deixam de ser verde e amarelo e vira azul, ou seja, vira para a carteira normal, e não mais verde e amarelo. Olha que situação para o empregador. Mas essa, assim, a maioria pensa assim? Não, a maioria diz: olha, tem que ter uma certa segurança jurídica. A medida provisória valeu por um tempo, que foi 120 dias, né? E alguém vai até perguntar: mas se o senhor fizer as contas, dá mais de 120 dias, de 11 de novembro para 20 de abril, pessoal, é porque durante o recesso do Congresso não conta o prazo se suspende. Se você contar novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, papocava em março a medida provisória. Por que ela foi até 20 de abril? Ela vai até 20 de abril porque durante o recesso do Congresso esse prazo é suspenso, não conta. E o Congresso parou mais ou menos de 15 de dezembro, se eu não me engano, e voltou somente em fevereiro. Então esse tempo ele é não contado para fim de medida provisória. Porque o Congresso está fechado, como é que vai votar? Não tem como votar, né? Então, o que é que o pessoal tem que alertar? Existem várias teorias. Algumas coisas que eu vou dizer aqui são certas, mas algumas coisas são pensamentos, são ideias minhas, com base em estudo, com base em alguns estudiosos que eu acompanho, entendeu? Então, vamos lá. Sim, uma pergunta que não quer calar, né? Uma pergunta que não quer calar. Bom, já que perde a eficácia desde quando ela foi editada, então cai todos os contratos? Não, calma. Calma, porque tem que ter esse decreto legislativo. Só que esse decreto legislativo, pessoal, ele pode dizer um monte de coisa, né? Só que ele não vai dizer também maluquice. Ele sabe que muita gente celebrou esse contrato. Então, ele vai respeitar esse contrato. Beleza. Mas a pergunta é: e os contratos daqui para frente? Pode ter verde e amarelo? Lógico que não. Depois do dia 20 de abril, tem uma base, né? Óbvio. Acabou contratação verde e amarelo. Você vai ficar com os que você tem e reze para dar tudo certo. Ou seja, reze para que esse decreto saia e aceite os seus verde e amarelos. Ou que não saia, né? Ou que o decreto não saia, porque ele já está valendo do jeito que estava, exatamente. Então, assim, depois do dia 20 de abril, eu posso contratar verde e amarelo? Acabou o verde e amarelo. Não existe mais o verde e amarelo. Então, não tem mais como você contratar. Em nome da segurança jurídica, acabamos de ler em nome da segurança jurídica, as relações jurídicas constituídas durante a medida provisória ficam valendo e ficam regidas por ela, enquanto não sair o decreto legislativo. Que muitas vezes não sai, viu, Gustavo? Muitas vezes não sai. O Congresso passa batido mesmo, deixa para lá, e não edita esse decreto legislativo, tá certo? Agora, aí vamos aprofundando para as questões mais difíceis, né? Bom, a medida provisória trouxe algumas novidades, impactou na vida das empresas, impactou na vida dos trabalhadores, impactou na questão de tributos. Lembre-se que trouxe isenções, lembre-se que diminuiu o fundo de garantia. Então, vamos lá, esse impacto ele é pesado, porque ele mexe com a parte tributária, previdenciária, não é verdade? Então, sim, no entendimento aqui, e aí vai ser o Luiz dizendo, né? No entendimento assim razoável, que eu acho que esse talvez prevaleça. O que a medida provisória trouxe de específico, vale. Vale o que ela trouxe de específico. Como assim, Luiz? Simples. Ele trouxe o verde e amarelo que ninguém tinha. Ninguém sabia que existia. Foi uma novidade. Nunca existiu o verde e amarelo, foi uma novidade. Então, as regras do verde e amarelo vão ser regidas pela medida provisória que ela trouxe. A medida provisória trouxe o verde e amarelo. Então, tudo de regra do verde e amarelo, eu entendo que aí seriam mantidas. Agora, vamos aqui. Tem regras, pessoal, que a medida provisória tratou e voltou a valer. Por quê? Porque ela caiu. Se você olhar hoje a CLT no site mais atualizado que tem, que é o da Presidência da República ou do Senado... Eu pensei que você ia dizer táxi prático. Da táxi prático também. Também. Pronto, também. Então, assim, no site atualizado da CLT, vários artigos voltaram a vigorar. Lógico. Por quê? Porque a medida provisória perde a eficácia desde o seu início. E aí vem a pegadinha que pode dar problema. Vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem e conseguir captar o que eu estou querendo falar. A medida provisória do verde e amarelo trouxe um adicional de periculosidade de 5% para o rapaz verde e amarelo, para o jovem verde e amarelo. Quanto é o adicional da CLT? 30%. Então a CLT regula a periculosidade, regula. E então a medida provisória caiu.
Vai valer 5 ou vai valer 30? No meu entendimento, vale os 30. Por quê? E não os 5. Então, a empresa corre o risco de ter um passivo trabalhista se continuar pagando 5. Sabe por quê? Porque neste item específico existe lei. Então, a medida provisória caiu, então vai valer o artigo que da CLT que está vigorando, que é 30%. Entendeu? O risco que corre a empresa. Aí não, mas peraí. Isso aqui é um verde e amarelo. Peraí, verde e amarelo, mas a CLT regula a periculosidade. E aquele verde e amarelo caiu, aquele artigo que falava dos 5%. Entendeu, Gustavo? Mas diga aí. Então, assim, só para ficar claro, que agora eu acredito que a dúvida que eu vou fazer é da maioria das pessoas. Ora, eu tenho um contrato verde e amarelo, tenho as regras gerais, ele vigorou por um período, ele foi revogado. Então, se só fazendo um resumão, o decreto legislativo saiu dentro de 60 dias, vamos seguir o que está no decreto. O decreto não saiu, em tese, prevalece aos termos que estavam na medida provisória, pelo prazo que estava lá estabelecido, etc. Só que aí agora a dúvida que fica. Se em tese ficaria a regra da medida provisória e ao mesmo tempo a CLT norteia alguma regra, alguma coisa, como é que ficaria esse conflito? Porque assim, até então eu tinha entendido, né, pela nossa conversa até aqui, que a medida provisória, tudo que ela direciona, valeria. Mas o senhor está bem colocando agora que não. Para o que tiver regulamentação específica na CLT, prevalece a CLT. Aí como é que ficaria isso? Só para eu entender, vamos dar uma revisada, por favor. E volto a repetir, aqui não está falando do dono da verdade, né? A gente está falando aqui uma das hipóteses que é possível. É uma das hipóteses que é possível. A outra hipótese que é possível, em nome da grande segurança jurídica, você lê alguns artigos e alguns especialistas, vai dizer o seguinte, não, vai valer do jeito que está na MP até terminar o contrato por prazo determinado. Ele não se converteria em determinado, as regras seriam as que estavam na MP, não mudaria uma linha. Seria tudo do jeito que estava. Tem muita gente falando isso, que não mudaria nada, em nome da segurança jurídica. Eu considero que é o ideal, em nome da segurança jurídica. Mas não esqueça que tem outras teses. Umas teses que estão fortes, e já vi juristas renomados, autores de vários livros, etc., falando o seguinte, não, caiu na provisória, o cara vira prazo indeterminado, ele sai da carteira verde e amarelo, vai para azul, o FGTS vai para 8%, se ele for demitido, paga tudo normal. Então, você tem teses e teses levantadas. E uma delas, que é forte, é essa. A medida provisória caiu e tem lei regulando, vale a lei que está regulando. Agora, a medida provisória trouxe uma coisa que não tem nenhuma lei regulando, que é o caso do verde e amarelo. Não tem nenhuma lei tratando das isenções, não tem nenhuma lei tratando de nada. Então, como é que vai ficar? Vai regular pela medida provisória, porque é específica. O tema que ela trouxe específico seria valendo. O que não é específico, ou seja, o que já tem regulamentação, não tem o que discutir. Valeria a CLT. Então, é essa mais ou menos a lógica que a gente está... e volta a repetir, viu, Gustavo? Deixando claro. A gente não tem isso de forma sacramentada. Eu não tenho como aqui alguém me perguntar, me diga onde é que está. Não tem, pessoal. É teses. São teses de juristas que estão sendo levantadas. Interpretação, né? Interpretação, exatamente. Só uma dúvida. Inicialmente, o contrato verde e amarelo, ele veio previsto para vigorar por quantos anos? Quantos meses? Pronto, isso é importante. Na verdade, o verde e amarelo, de acordo com o que está previsto na medida provisória, ele pode, no máximo, ir até 31 de dezembro de 2022. 31 de dezembro de 2022. É o máximo que ele poderia ir até 31 de dezembro de 2022. Mas ele não dá limitador de tempo. 2 anos, não, por exemplo. Tinha 2 anos. Ele tinha 2 anos no máximo. Entendi. Você no máximo e firmado até... Se eu firmei depois, sei lá, firmei em 2022, só vai ter 1 ano. Se eu firmei antes disso, sempre respeitando o limite máximo de 2 anos e até o final de 2022, né? Exatamente. E aí é o seguinte, é uma novidade que já foi repetida em outro momento. Na década de 90, se eu não me engano, no governo Fernando Henrique, tivemos um contrato parecido com esse. Só que esse aqui tem uma outra novidade, que foi interessante. Ele poderia prorrogar N vezes, ou seja, diversas vezes, e nunca seria considerado prazo indeterminado. Então, esse contrato, ele realmente trouxe uma série de diferenças em relação aos demais que a gente já conhece, né? Teve muita diferença. Mas aí, só uma dúvida, eu renovaria, mas até final de 2022, não é isso? Sim, até 2022. 30 de dezembro de 2022. Seria o limite. Beleza, entendido. Porque eu poderia fazer, 3 em 3 meses e ficar renovando isso até completar o final do período de 2022, né, por exemplo? Sim, pode, porque ele não tem... Porque assim, os contratos normais só pode prorrogar uma vez, né? Os prazos determinados normais só pode uma vez. Esse aqui seria N vezes. Perfeito, entendido. Ok, deixa eu ver o que mais aqui, ó. Tem uma dúvida aqui do nosso amigo Plácido. Vamos lá. Plácido é colega fiscal, auditor. Rapaz, eu tô vendo aqui o pessoal botando uns códigos, eu já tava com medo, viu? É tudo lá do auditor, né? Da superintendência, tem um bocado de amigo aí pra puxar saco, viu?
para puxar o saco. Agradecemos aí a presença de todos. E assim, eu acho muito importante isso, a gente tem visto muito isso, essa figura, essa interação fisco-contribuinte, porque assim, é importante. Muitas vezes a gente pensa, rapaz, o auditor é aquela pessoa carniceira, o contribuinte é aquela pessoa que quer enrolar, mas assim, muitas vezes a nossa legislação ela é muito complexa. Eu acho que isso é um dos grandes, é uma das grandes missões da Tax Prático. É assim, desburocratizar e descomplicar um pouco essas interpretações para facilitar no dia a dia dos empresários, dos contadores, advogados, porque a gente sabe que é muito complicado. Não, com certeza, com certeza. Mas diga aí, Plácio. O Plácio pergunta, ó, isso também não geraria insegurança jurídica? Esse entendimento de que o que teria na lei, o que teria lei, não aceitaria a MP verde e amarela? Não, com certeza. Plácio, aí de forma muito clara, e para todo mundo que está assistindo, eu vou ser bem sincero com vocês. Para onde você sair, talvez a mais confortável das teses é aquela de que vigora tudo do jeito que está na medida provisória. Mas, infelizmente, a gente não pode dizer que é uma tese assim tranquila, não. Entendeu? Não é uma tese tranquila, não. Em nome da segurança jurídica, sim. Vamos lá que o Supremo julgue uma situação dessa. Vai dizer assim, não, peraí, todo mundo agiu de boa fé, a medida provisória estava valendo. Os empresários não têm culpa de depois o Congresso não votar, né? Não tem culpa do presidente de uma hora para outra revogar a medida provisória. Todo mundo agiu dentro da lei. Eu concordo plenamente. Eu acho até que essa tese deve ser a prevalecer. Que deve prevalecer. Qual é? A que vigora do jeito que está até que um dia venha um decreto legislativo. E se não vier, será regulado pelo termo da medida provisória. Eu concordo. Agora, o que eu estou chamando a atenção, pessoal, se a gente estudar, vai ter 3, 4 teses, não é brincadeira não, é o que ele chama de mitigação dos efeitos da medida provisória, diminuição dos efeitos da medida provisória, ou seja, o mínimo possível, você vai agredir o mínimo possível os efeitos dessa medida provisória. Agredir, que eu digo no sentido de prejudicar. Então, a ideia é essa, é diminuir o máximo possível, porque senão, daqui um dia, qualquer medida provisória, ninguém faz mais nada. Vai esperar que a medida provisória vire definitivamente uma lei, entendeu? Fica essa insegurança muito, como o senhor já bem abordou, né? A insegurança que traz essas flexibilizações, digamos assim. Essas flexibilizações, exatamente, perfeitamente. Perfeito. Nosso ilustre professor aqui, Vitória Amâncio, perguntando, ó, qual o percentual que iria aplicar no FGTS após a revogação da medida provisória? Ficaria os 2, seria o 8, que é o padrão? Como é que seria essa... Bom, aí vamos lá. De acordo com essa tese que eu estou defendendo, né, defendida por algumas pessoas, já que existe uma legislação sobre a FGTS, não se manteria mais os 2%, e sim faltaria por os 8%. Isso vale também para a multa do FGTS. Então, qual é a ideia dessa tese? E aqui, pessoal, posso até dizer de quem ouvi essa tese, foi do jurista Bezerra Leite, né? Inclusive numa live. E a pergunta foi bem direta, o que é que o senhor acha com o verde e amarelo para a revogação da provisória? Valeria a CLT. A resposta foi assim, eu até esperei que ele desse assim uma arrodeada, como diz uma arrodeada, né? Uma arrodeada, mas ele não arrodeou, ele foi direto. Ele disse, caiu da provisória, vale CLT. Então, assim, na minha cabeça, viu, Vitória, e posso ser que também a gente esteja pensando, tenha pensamento totalmente diferente. Eu entendo que, havendo legislação que regula e caindo a medida provisória, obviamente voltaria à legislação normal. O Luiz não está falando aqui a verdade, e o dono da verdade já voltou a repetir. Não é aqui um parecer do Ministério do Trabalho, não estou falando em nome da instituição, nada disso, pelo amor de Deus, não pensa. O Ministério da Economia pensa assim, não, aqui é o Luiz falando, e é tanto que eu sou aqui convidado como professor. Então, na verdade, assim, a tese seria, onde tem legislação, valeria a legislação. Onde não tem, ou seja, é só lá na medida provisória que existe, então só vale lá na medida provisória aquilo ali que existe. Então, essa seria a tese, e muito parecido não, com o que pensa o nosso jurista Bezerra Leite. Perfeito. Professor, aproveitando o gancho, imagine que foi firmado, assim, superado essas inseguranças, imagine aí que foi firmado o contrato verde e amarelo, e aí entrou-se aí, eu já vou puxar de uma MP para outra, entrou em vigor a medida provisória 936, que fala da redução e da suspensão. Eu posso encaixar esse grupo de funcionários nela? É possível? Tá ouvindo, o pessoal do verde e amarelo, você está falando, né? O pessoal do verde e amarelo, exatamente. Seria possível? Deu uma travada. Peraí, calma. Voltou. Então, verde e amarelo, você está perguntando se poderia colocar no redução e no suspensão. Na suspensão, exato. Pronto. Bom, pelo entendimento, pelo que está na medida provisória 936, não há restrição. Né? Não há restrição de contrato. Daria qualquer trabalhador. Com exceção que a gente já comentou em outras lives, que o estagiário que não é empregado
não estaria abrangido pela 936. Mas entraria o aprendiz, entraria o pessoal, qualquer tipo de contrato, não interessaria o tempo de trabalho, enfim, não teria nenhuma restrição de incluir nenhum trabalhador nessa situação, entendeu? Não teria nenhuma restrição. Perfeito, entendido. Vamos lá, continuando aqui a nossa pauta. Deixa eu ver aqui as perguntas. Quem tiver perguntas pode ir mencionando aí, pessoal, para a gente ir. A Vitória disse que a gente explicou. A Vitória olha aí, rapaz, então eu vou dizer. Já ganhamos uma nota 10 aqui, viu? Perfeito. Outra coisa, com relação, professor, agora aproveitando aqui o gancho, com relação a como é que eu posso abordar? A concessão a possibilidade de ser feito hora extra, existe alguma particularidade que restringe esse grupo verde e amarelo? Que restrinja. Tipo, por exemplo, a gente falou muito aqui que no contrato verde e amarelo é o primeiro emprego, é aquela faixa etária mais jovem. Assim, a legislação, eu fazendo aqui uma analogia ao menor aprendiz, por exemplo, ela traz alguma restrição de atividade periculosa, de adicional noturno, de fazer hora extra, coisa desse tipo? Traz não, até porque, viu, Gustavo, ele já colocou o cara a partir de 18, então ele não tem nenhuma restrição em termos de insalubridade, periculosidade, ele pode trabalhar. O que ele trouxe de novidade foi esse percentual de 5% na periculosidade, né? Isso aí vai ser motivo até de debate de uma outra live aí da minha amiga Vitória, se Deus quiser, que ela vai tratar desse assunto também. Agora, assim, em relação à jornada, eu não vi aqui, eu tô lendo aqui, viu? Eu tô lendo aqui para ver se a gente se recorda de alguma coisa, porque é muito tempo que a gente já falou de rapaz, a gente vê, ó, a gente tá falando de dezembro para cá, de dar 905 para 955, né? Foram 50 medidas provisórias aí. 50 medidas provisórias. É uma coisa absurda, não tem quem dê conta, não. Resumindo, não tem restrição na questão de jornada, não há uma restrição. Até porque, assim, ele é adulto já, né? Ele já está na faixa de 18 a 29 anos, né? Então, assim, ele pode sim. Agora, é efetivamente o primeiro emprego? Não é bem o primeiro emprego. Por quê? Ele pode ter sido aprendiz, ele pode ter sido intermitente, ele pode ter sido contrato de experiência, enfim. Não é bem o primeiro emprego, como a gente conheceu naquele primeiro projeto lá, primeiro emprego, né? É assim, a maioria vai ser primeiro emprego. Mas ele pode ter sido aprendiz, pode ter sido experiência, pode ter sido intermitente, ele poderia ser contratado. Lógico que agora não pode mais, né? Acabou desde dia 20 de abril, não pode mais contratar, verde e amarelo. Né? Perfeito. E também assim, viu, Gustavo? Eu também busquei estatísticas, mas eu vi que o Ministério da Economia não divulgou nenhuma estatística de quantos contratos foram celebrados. Significa o quê? Que deve ter sido pífio, realmente deve ter sido muito baixo o número de pessoas contratadas. Porque se fosse um grande número, eles tinham soltado esses números, com certeza. Eu acredito que foi muito baixo. Acabou coincidindo aí realmente como o senhor já observou, né? A questão da pandemia, um momento realmente infeliz aí que travou tudo. Foi infeliz, né? Foi, travou. Vai em brasa aí, se tem alguma coisa difícil. Uma dúvida aqui do Rubens. Rubens Taveira. Rubens é colega. Vixe, aí é colega também. Rapaz, eu tô começando a ficar com medo aqui, viu? Que não pode falar nada errado não, que vai dar bronca, viu, professor? Os colegas estão tudo aí em cima, viu? Estão tudo em cima. Viu? Bacana. A gente agradece a presença de todos. O contrato verde e amarelo é um contrato por prazo determinado. Não deveria, então, ser regulado pela regra geral da CLT para os contratos por prazo determinado, já que a intenção da contratante acabou cortando. Mas não deveria seguir, no caso aí, a CLT? Não, é assim, e aí, meu amigo Rubens, é verdade. Se o raciocínio for esse que a gente está colocando, e como eu digo, Bezerra Leite, em uma das lives, foi muito rápido na resposta, ele entende que se está regulado hoje pela CLT, valeria a CLT e acabou. Então, na cabeça dele, não teria mais nem prazo determinado, já viraria indeterminado. Ou seja, não teria nem mais prazo determinado, viraria indeterminado. Mas concordo contigo o seguinte, que se a gente for nessa tese, cairia na regra do determinado da CLT. Que a regra da CLT é, no máximo, uma prorrogação. Não aceitaria mais de uma prorrogação, entendeu? Entendi. De novo, nós cairíamos... E assim, volto a repetir, ninguém aqui está torcendo que seja a pior teoria, a pior tese para as empresas, não. Nós estamos torcendo que saia o decreto legislativo e acabe de vez com todas essas dúvidas. Ou piore, né? Porque pode ser que saia e piore. Né? Ninguém sabe o que é que vem no decreto legislativo. Mas uma coisa é certa, qual é a mais razoável para as empresas, a mais tranquila para as empresas? É que eu posso terminar o meu contrato por prazo determinado do verde e amarelo no dia que eu combinei, no contrato do jeito que eu fiz, que eu continue pagando desse jeito. Mas não estou dizendo que isso pode ser que se não se confirme.
E as empresas podem ter um passivo, né, trabalhista, infelizmente, por conta dessa maluquice que a gente está vivendo de edição de medida provisória. Aliás, o governo legisla muito por medida provisória, né? Que é uma tragédia isso aí. Uma verdadeira tragédia. Professor, agora só uma dúvida. Imagine que a empresa firmou, sei lá, por 3 meses o contrato verde e amarelo. E aí, vamos supor que foi firmado agora em fevereiro, por exemplo. Então está em vigência ainda até o final de maio. Em 20 de abril veio e, puf, revogaram a medida provisória. Eu posso ficar prorrogando esse contrato já existente ou não? Não, aí morreu. No meu entendimento é o seguinte, por coincidência, vamos lá, o cara por coincidência tem um contrato de 1 ano, de verde e amarelo, ótimo, vai passar o ano todinho, teoricamente, né? Vai passar o ano todinho, porque está dentro da medida provisória, do jeito que ele fez lá dentro das regras da medida provisória. Agora, chegou o momento do fim, eu quero prorrogar. Não vai mais prorrogar, porque esse contrato não existe mais. Papocou. Vai valer como verde e amarelo até aquele dia que terminou. Eu não posso mais fazer a prorrogação, porque não existe mais o verde e amarelo desde o dia 20 de abril. Então, aí, nesse caso, não teria a prorrogação nesse meu entendimento. Certo? Perfeito, entendido. Professor, acho que as dúvidas aí foram todas sanadas, né? Um abraço aí para meus colegas, viu? Os meus colegas, a Yara, o Pereira, quem é mais? O Caldas, o Francisco Nunes Caldas, um abraço para os meus amigos aí. Quem mais? A Maria, não, a Melry. Bom, um monte de gente aí. Então, assim, Gustavo, de forma bem sincera, dizer para as pessoas mais uma vez, né, principalmente para os que são das empresas que estão aí com os cabelos em pé, quem é do DP, eu acho que não dorme, né? Quem é do DP, quem é contador, não tem dormido esses dias, né? Dizer para vocês o seguinte, que tem mais esse abacaxi aí, né? Com o fim da medida provisória do verde e amarelo, não sabemos como virá esse decreto, se é que vai vir esse decreto. E aí tem várias teses. Agora, meu conselho, se você tem uma empresa que tem uma assessoria jurídica, você é uma empresa que tem um advogado, consulte antes de tomar qualquer decisão, né? Consulte qual é, assim, a melhor saída dentro da jurisprudência, dentro das decisões judiciais, qual é a menos impactante, porque eu vou ser sincero, não vai ter a fórmula mágica, não. Como é que eu decido para não ter problema? Essa decisão é meio difícil, né? Qual é a menos impactante? O que é que pensa a justiça em relação a esse assunto, né? Porque, pessoal, olha, isso é um abacaxi que vocês não imaginam. Você vê que a confusão é tão grande que vai parar no Supremo um negócio desse. Essa questão de revogar a medida provisória. Então, assim, no contrato verde e amarelo, ele traz uns impactos que não são brincadeira. Há, sim, um risco de um passivo trabalhista para cima das empresas, com certeza. Perfeito. É uma dúvida aqui da Conceição Costa. Colega Luiz, também. caso a empresa... Eita, show. Caso só lhe sinalizando, ó, que a Érica Sampaio também disse que estava aqui, viu, presente. Que disse que não o pessoal está preocupado. Um abraço para a Érica aí também. Eu não estou vendo o nome de todo mundo, não, cara. Passa tá muito rápido aqui. Vamos lá, ó. A dúvida, professor, a dúvida aqui da Conceição, ó. Se a empresa quiser cancelar o contrato antes do prazo, vai para a regra do artigo 479 da CLT? Sim, aí nesse caso o que aconteceria? Vai romper o contrato, teria a multa do 479. Por quê? Porque ela está lembrando que o verde e amarelo não tem a multa do 479. Só que eu estou rompendo no momento que a minha provisória não vale mais. Percebeu como é complexo? A situação não é fácil. Então, dentro dessa linha de raciocínio que eu estou aqui desenvolvendo, não sou eu, né? Alguns juristas, e aí estou citando de novo o nosso amigo Bezerra Leite, ele pensa exatamente isso. Se a medida provisória cai e tem regra que regula, morreu, é a regra que está regulando. Então, se rompeu hoje, a medida provisória já papocou. Então, teria o 479 que se rompeu antes do prazo. Percebeu o tamanho da confusão, pessoal? Percebeu que não é fácil? Outra, o Congresso se omite, não baixa o decreto legislativo, que ele podia muito bem regular essas situações e deixar isso de forma mais clara. Mas, infelizmente, não faz. E aí, quem pena é as empresas. Dificulta a vida de todo mundo. E não é só das empresas, de todo mundo, até do próprio trabalhador. A insegurança também para cima do trabalhador. Né? Perfeito. Registrar aqui também os cumprimentos do doutor Amândio Ferreira, da Secran, aqui marcando presença, mandando aí um alô para você. Oi. Pode dizer. O Amândio Ferreira mandando aqui os cumprimentos a você, a todos os auditores do trabalho, rapaz. Seu Amândio, para quem não sabe, também foi auditor, viu, Luiz? Foi? Foi auditor da Cefim, muitos anos aí. Da Cefim, tá certo. Exatamente. Um abraço para ele aí. Professor, acredito que em termos de demanda, dúvidas, todas foram sanadas. Eu quero aproveitar aí a oportunidade para reforçar. A Tax Prático está apoiando ativamente o Maratona Update DP. Vai acontecer de 15 a 19 de junho. Professor Luiz Freitas aí. Figurinha já confirmada, né, professor? Um curso 100% online,
curso 100% gratuito, mais importante, levando Sim. conteúdo aí para todos os profissionais, empresários. E aí, quem tiver interesse, acesse lá o link a Instagram, né, da Escola Contábil, Escola com 2 L's Contábil. Isso. Pode dar um filtro também, Maratona Update DP, as inscrições, Sim. as orientações. Já está também aberto o canal do Telegram, ativamente lá com notícias, sim. enfim. Já. Coisas bem bacanas para poder Estarei, agregar aí, sim, realmente a classe, aos empresários, né, professor? Sim, isso no RH, no DP, né? Estarei na coordenação técnica do evento, viu, pessoal? Não se preocupe que vamos fazer um bom evento, se Deus quiser. Vai ser em junho, Show de bola. se Deus quiser. Show de Então, bola. nos Professor, uma última procurem, nos dúvida sigam aqui. aí. Isso. Uma última dúvida que a gente não pode deixar aqui nosso público. O Tiel pergunta aqui, ó. Antecipando uma possível situação. Caso a medida provisória 936 não seja votada, como ficaria nesse caso? Rapaz, é o caos, Meu né? amigo, é outra live. Essa vai ser mais difícil, viu? Essa eu acho mais difícil cair, por causa do benefício. Não tem como não. É Eu muito acho que mais assim, difícil. isso aí seria um tiro no pé, né, em termos políticos. É um tiro no pé. E aí o próprio Congresso vai tomar as providências, com certeza. Isso aí vai deixar passar batido. É totalmente diferente, realmente é diferente. Perfeito. Professor, então mais uma vez agradecemos aí o aceite ao nosso convite, né? Reforçamos aí todos o convite, o Maratona Update DP. Acessem lá a Escola Contábil, dê um Google em Maratona Update DP, que em breve a gente vai estar divulgando mais materiais, essa semana toda de lives, né? Com professores do evento. Toda semana tem. Professor Gilson, professora Vitória. Nos acompanhe. Vitória vai estar aí quinta-feira, se Deus quiser. Isso. Show de bola. Um abraço, então, pessoal. A gente agradece. Obrigado, agradece mais uma vez a sua presença, agradece a todos e a gente está aqui à disposição, viu? Um forte abraço. A quem não conhece, aproveitem a oportunidade para acessar o Táxi Prático. A gente tem feito muito material, tá entrando aí numa nova fase, muito material voltado à área de DP. O professor Luiz aí vai participar ativamente dessas lives, trazendo sempre conteúdo, primeira mão, primeira qualidade. Então, a gente conta aí com o apoio de todos, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. E aí, uma boa semana. Próxima. E aí, vamos esperar a próxima medida provisória, né, professor? Pra gente voltar. Vamos esperar. A conversar, né? Por dia. Cada dia Beleza. tem uma. Um abraço, pessoal. A live vai estar gravada no nosso Instagram. Quem tiver a oportunidade, quiser, tá lá disponível a todos, viu? Um grande abraço, até a próxima. Tá, tudo de bom.